Bom dia a todos. Hoje nós iremos continuar nossos estudos bíblicos, viu, gente? Nós iremos ler Gênesis. Gênesis, ele é o primeiro livro do Pentateuco e da Bíblia, né? É o livro das origens. Origem do universo, do homem, origem do pecado, da cultura, da raça, do povo, origem das línguas do povo de Deus através de seus patriarcas, tá? Gênesis. Êxodo. O segundo livro do Pentateuco é chamado Êxodo, palavra grega que significa saída, porque o fato central narrado é a partida dos israelitas do Egito. É o livro da libertação e da aliança. Épica e lei são violentamente contrastadas, ainda que logicamente unidos. O Êxodo conta a história do povo eleito do ponto em que o livro de Gênesis termina. Conta a opressão pelo egípcio dos descendentes de Jacó em número sempre crescente na milagrosa libertação por Deus com o intermédio de Moisés, que os guiou através do Mar Vermelho ao Monte Sinai, onde fizeram um pacto particular com Deus, tá? Deixa eu virar aqui assim para ficar melhor. É isso. Levítico. Esse livro traz o nome de Levítico, por tratar quase exclusivamente dos deveres sacerdotais, dando continuidade à legislação entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai. O Levítico é quase inteiramente em estilo legislativo. As raras partes narrativas subordinam-se a esse tema, que é predominante, tá? Agora, Números. O quarto livro toma o nome de Números pelo relato de dois censos do povo hebreu, feito um no começo e outro perto do fim da viagem pelo deserto. Continua a história dessa viagem começada em Êxodo e descreve sumariamente as experiências dos israelitas num período de 38 anos, do começo do acampamento por Sinai até a chegada ao limiar da terra prometida. Numerosas disposições legais estão estremeadas na narrativa, tornando o livro um misto de lei e história, porque contava a história deles, como que aconteceu, os relatos, né? Deuteronômio é o quinto e o último livro do Pentateuco, chamado Deuteronômio, que significa segunda lei. Na realidade, o que contém não é uma nova lei, mas repetição parcial, complemento e explanação da lei, dada no Monte Sinai. As partes históricas do livro são também um resumo do que é relatado, né? De tudo o que tinha acontecido. É um livro, a princípio, a principal característica desse livro é o seu vigoroso estilo oratório. Numa série de eloquência, discurso, Moisés apresenta o tema da renovação do pacto, numa imprescindível estruturação liturgica. Ele exorta, repreende e ameaça seu povo, fazendo apelo ao passado, da glória, à missão histórica e à promessa do triunfo futuro. Seu objetivo é inculcar nos israelitas o direito que tem o Senhor, a sua obediência, lealdade e amor. Josué. O livro de Josué toma o nome do protagonista dos fatos nele narrado. Moisés, libertando o povo da escravidão dos egípcios, organizou na península do Sinai e os conduziu até a margem do Jordão. Para continuar a mesma missão de Moisés, sucedeu-lhe, Josué, o livro de Josué, viu, gente? Tinha à sua frente duas tarefas: ocupar a terra de Canaã, expulsando os antigos habitantes e dividir o país entre as várias tribos de Israel. O livro é a narração, ora pormenorizada e viva, né, do que se passou. Juízes. O livro de Juízes tira seu título dos 12 heróis de Israel, cujos feitos registra. Não eram eles magistrados, mas chefes militares.
Por isso que é juízes, a maioria era juízes, enviados por Deus para ajudar e socorrer seu povo em tempo de perigo externo. Exerceram suas atividades no intervalo de tempo que medeia entre a morte de Josué e a instituição da monarquia em Israel. Ruth. O livro de Ruth tem esse nome por causa da mulher moabita que se uniu ao povo israelita por seu casamento com o ilustre Boaz de Belém. Ruth contém um belo exemplo de piedade filial tão apreciada pelos hebreus, especialmente por causa das suas conexões com o rei Davi, e adequado tanto aos hebreus como aos gentios. Os livros de Samuel. Originalmente, apenas um livro, O Pergaminho de Samuel, foi bem cedo dividido em dois. Os tradutores gregos chamavam tanto o primeiro como o segundo de livros dos reinados, título que São Jerônimo mais tarde mudou para reis. O título hebreu, Samuel, alude à figura principal do primeiro livro, que foi a responsável pela elevação de Davi ao trono. No segundo, é contada a história de Davi. Os livros de reis, os dois livros dos reis foram originalmente como os de Samuel, um só trabalho histórico, como os livros de Samuel. Estende a história consecutiva de Israel, do nascimento deste até a destruição de Jerusalém. Conta a história de todos os reis, né? E aí o primeiro livro de crônica, originalmente os dois livros de crônica formam como os livros de Esdra e Neemias, uma só obra histórica, uniforme, no estilo e nas ideias básicas. O título grego, Paraleiponema, significa coisas omitidas ou ignoradas. O cronista estava muito mais interessado na influência religiosa e litúrgica de Davi do que em seu poder político, no livro de crônicas. Segundo o livro de crônica, continua a história da monarquia, do ponto em que o primeiro livro a interrompe. Começa com o relato do reinado de Salomão, de acordo com o ponto de vista pessoal do cronista. A figura de Salomão é exaltada, só é inferior à de Davi. A grande obra da construção do templo e a magnificência da corte de Salomão são descritas com minúcias, ao passo que os graves defeitos desse reinado são omitidos. Ele fala mais o que ele fez do que as coisas erradas que ele fez. Esdra. Os 4 últimos livros do canon hebraico são Esdra, Neemias e Crônica 1 e 2, nessa ordem. Originalmente, porém, Esdra e Neemias sucediam os livros de crônica e formavam com este uma obra histórica, unificada, tão homogênea que geralmente se fala de um único autor para os 4 livros. Dá-lhe o nome de O Cronista. O tratamento de Esdra, Neemias, como único livro pelos cronistas primitivos, era sem dúvida devido ao fato de que em épocas anteriores aos 2 livros era apresentado sob um só nome, Esdra. Agora nós iremos ler Neemias, depois nós vamos parar aqui, porque daí nós continuaremos, tá? Neemias. As ações de Neemias foram complementares. Cada um deles ajudou a tornar possível que o judaísmo mantivesse sua identidade durante os difíceis tempos de restauração. Neemias foi o homem de ação que construiu as muralhas de Jerusalém, introduziu as reformas administrativas necessárias. Esdra, por seu lado, foi o grande reformador religioso que conseguiu estabelecer a Torá como a constituição da comunidade restaurada. As fontes bíblicas para a vida e obra de Neemias são as partes autobiográficas espalhadas no livro. Dessas e de outras fontes emerge a figura de um homem dedicado ao objetivo único do bem-estar do seu povo. Apesar dos defeitos do temperamento, Neemias era homem de grande senso prático, aliado à profunda fé em Deus. Em vista do seu
desprendimento no serviço a uma comunidade capaz de pôr à prova qualquer líder. Podemos ser indulgentes em relação aos seus inúmeros apelos a Deus para que lhe atribuísse créditos e pelas obras que fizeram. Neemias era um leigo, e seu devotamento ao serviço de Deus e do povo de Deus permanece como exemplo de inestimável valia para os leigos de hoje. Ele foi um grande líder espiritual e ajudou muito a sua comunidade, né? Na próxima, nós iremos continuar com Tobias, tá? Até a gente atingir tudo, viu? Então, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, agradecemos, Senhor, pelos estudos bíblicos, agradeço, Senhor amado, por o Senhor estar conosco nessa empreitada, Senhor. Vai abençoando todos aqueles que estão orando comigo, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que precisam hoje de uma vitória, Senhor, de uma milagre na sua vida. Vai abençoando ricamente, meu Pai. Abençoe o nosso presidente, a nossa nação, derruba por terra, Senhor amado, toda a obra do inimigo, toda a emboscada satânica, seja derrubada agora no poder de Deus e no sangue de Jesus.